Olá, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Eu me chamo Alexandre, sou irmão da igreja em Boa Vista, Roraima, e hoje darei prosseguimento à nossa leitura do capítulo 3 do livro Como Pastorear o Rebanho de Deus. Dentro de toda a preciosidade que eu me deparei com esse capítulo, que tem como título um grande milagre, eu irei estar abordando aqui alguns tópicos que o Senhor me tocou e que eu achei mais relevante. O primeiro tópico foi guiados pelo Senhor. Bom, e logo no início, o livro vem falar que fomos chamados pelo Senhor para sermos pastores de ovelha. Há muitas ovelhas aflitas e exaustas, à espera de pastores que cuidem delas, que as conduza. Quando mencionamos as palavras aflição e angústias, nos lembramos também do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: tem uma passagem que vai falar que foram em um lugar chamado Getsêmani, e ali chegando, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Bom, é difícil a gente imaginar que o nosso Senhor Jesus podia sentir-se tomado de pavor e de medo, de temor e angústia naquele momento. No caso de Jesus, vemos que mesmo nos episódios mais difíceis da sua vida, no seu viver humano, ele deixou o Pai conduzi-lo em cada momento. Dessa forma, nos deixou um exemplo de que no dia a dia precisamos agir do mesmo modo, deixando que o Senhor tome as rédeas da nossa vida. Que Ele seja sempre o único, o primeiro e o último na nossa vida, que tome sempre o controle. Podemos pensar que o Senhor ele foi um super-homem, que o seu viver foi fácil, que ele por ele ser o próprio Deus, mas pelos registros bíblicos podemos perceber que Jesus tinha a mesma humanidade nossa, sujeita a fraquezas e com todas as limitações, restrições, mas sem pecado. Seria muito fácil ele passar por tudo aquilo como um Deus, mas ele se fez homem, e passou pelos mesmos sofrimentos que passamos. Hoje ele sabe o que é sofrer, ser tentado e padecer, e ele pode nos socorrer em nossas fraquezas. Por pior que seja a nossa situação, ele sempre nos acolherá a fim de nos resgatarmos. Ao continuarmos lendo o Evangelho de Marcos, podemos também ver a dor e o sofrimento do Senhor Jesus, que ele passou naquele momento ali na cruz, a ponto de Deus, o próprio Pai, nos últimos momentos da crucificação, o abandonar, para que ele pudesse sentir em seus ombros os fardos dos nossos pecados. Irmão, é de muita importância que nós nos lembremos de todo o sacrifício do Senhor e que essa lembrança venha a ser diariamente, que o Senhor ele pagou por mim e por você, Mas como vemos no final dos tempos, com o ministério da iniquidade operando e com a apostasia, o amor de quase todos tem se esfriado. Então, é de extrema importância nós nos voltarmos sempre para o Espírito e lembrar de todo o sacrifício do Senhor Jesus. No próximo tópico também nós vamos falar sobre pastorear o rebanho de Deus. E aqui em 1 Pedro 5, 1 e 2, ele vai falar o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Então, Deus ele está clamando aqui aos presbíteros entre nós para que sejamos esses pastores, Como há necessidade cada vez mais crescente de pessoas que exerçam liderança entre o povo de Deus, podemos dizer que ele está chamando a todos nós, seus filhos,
para sermos pastores e pastoras. Deus quer usar cada um de nós, né? Não por constrangimento, não de maneira forçada, mas espontaneamente. Aqui ele fala não por não por torpe ganância, em outras versões, não por sorte da ganância, ou seja, com o intuito de receber algo em troca, mas de boa vontade. Eu e você não estamos na igreja ou fazendo as coisas de Deus apenas para buscar alguma posição, algum ganho material ou alguma fama neste mundo. Tudo que fazemos deve ser de boa vontade, porque amamos o Senhor. Foi Ele que nos resgatou e nos trouxe para junto do seu rebanho, quando estávamos como ovelhas perdidas. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos resgatado. E outro tópico também que me chamou a atenção é ele vai falar sobre cuidar sem esperar reconhecimento. E aqui o apóstolo Pedro ele continua também, no versículo 3, ele vai falar que não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imprescindível coroa da glória. Não devemos cuidar de outros, né? Na expectativa de sermos mais respeitados, elogiados, venerados, reconhecidos como ótimos pastores, etc. Mas exerçamos o pastoreio com humildade, simplicidade e total dependência do Senhor, tornando-nos principalmente modelos para as pessoas. Nossa principal missão é levar as ovelhas ao Supremo Pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Sobretudo, devemos orar por elas, para que o Senhor esclareça e ilumine os seus caminhos, pois as pessoas em geral também precisam de modelos, de referência, de exemplos positivos de alguém que segue o Senhor, como foi o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, né? Grandes exemplos na Bíblia que podemos ver. Pedro então conclui essa porção aqui quando ele fala no 4, né? E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imprescindível coroa da glória. Ó Senhor Jesus, todo o nosso labor hoje, irmão, será recompensado naquele dia, uma vez que a inacessível coroa da glória está reservada para nós. Ó Senhor Jesus. E outro tópico também que é interessante aqui é o Espírito é que opera milagres. Diante disso, só nos resta então apelar para o Espírito, pois é Ele que opera milagres. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, antes de ascender ao céu, recomendou que seus discípulos se reunissem e orassem, aguardando o derramamento do Espírito Santo, para que pudessem dar continuidade à sua obra aqui na terra. Aqui podemos ver que a capacidade de liderar e guiar o povo de Deus não vem da capacidade humana, mas de Deus. Ele deseja contar com a cooperação do homem para realizar sua obra, visto que o poder para isso, para que isso venha a ocorrer, não vem de nós, mas vem do próprio Deus. E outra continuidade no livro, ele vai falar sobre cumprir a nossa incumbência. Nós temos uma nobre missão, pregar o evangelho do reino em toda a terra habitada. Com isso, temos muito trabalho, pela frente, porque ainda há muitas pessoas perto e longe de nós, que não têm a visão do plano e da vontade de Deus. Mas se não tivermos a realidade do corpo, e entre nós ainda houver aquela disputa por posição para saber quem é melhor que quem, nisso ou naquilo, vamos acabar nos mordendo e nos devorando, uns aos outros, nos destruindo assim, com cada um de nós. E logo no final do livro, ele vem falar sobre o último tópico, que ele vem falar sobre o nosso padrão. Um padrão de qualidade. E que padrão é esse? Que nosso padrão tem que ser igual ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, irmão, é maravilhoso ver que o Senhor toma pessoas tão difíceis e diferentes de se relacionar e mescla com outras para conduzir uma edificação, para cooperar com essa obra de Deus em nossa vida e nosso meio. Então, no dia a dia, precisamos aprender a andar e a viver no Espírito,
Nosso espírito tem a realidade de que Cristo na cruz, além de ter derramado seu sangue para perdão dos nossos pecados, derrubou uma parede que separava judeus e gentios e aboliu em sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que desses dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, a realidade da cruz está em nosso espírito. Eu vou encerrar aqui o meu compartilhar e desde já quero pedir aos irmãos, que ajude a divulgar essa palavra, compartilhando, dando seu like, comentando e se você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para você receber outras palavras dessa. Que essa palavra venha lhe trazer vida e encorajamento para pastorear o rebanho do Senhor Jesus. Amém? Jesus é o nosso Senhor.